Você já sentiu que algo terrível está para acontecer? Que o mundo está caminhando para um abismo e você não consegue fazer nada para impedir? Padre Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas, fez um aviso profético sobre os nossos dias que arrepia qualquer coração cristão. E você que está assistindo esse vídeo agora, precisa saber que no dia 15 de dezembro, algo que ele predisse há décadas pode estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Será que estamos preparados para o que está por vir? Fica comigo até o final desse vídeo porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a sua vida e a forma como você enxerga os acontecimentos do mundo. Você já parou para pensar por que tanta coisa estranha está acontecendo no mundo? Por que as pessoas parecem estar cada vez mais perdidas, mais violentas, mais desesperadas? Padre Pio sabia que isso ia acontecer. Ele viu através dos olhos da fé o que estava reservado para a humanidade nos últimos tempos. E agora, quando olhamos ao nosso redor, vemos exatamente aquilo que ele predisse se manifestando de forma assustadora. No convento de San Giovanni Rotondo, em meio às suas orações profundas e êxtases místicos, Padre Pio recebia revelações divinas que o faziam chorar lágrimas de sangue. Ele via o futuro da humanidade como poucos santos conseguiram ver. E o que ele contemplou foi tão terrível que muitas vezes ele implorava a Deus para não ter que carregar esse fardo de conhecimento. Mas era necessário que alguém soubesse, que alguém alertasse o mundo sobre o que estava por vir. Escreve amém nos comentários se você acredita que Deus ainda fala conosco através dos seus santos. Quando o Padre Pio falava sobre os sinais dos tempos, seus olhos se enchiam de uma tristeza profunda. Ele sabia que a humanidade estava caminhando para um período de trevas como nunca havia experimentado antes. Não se tratava apenas de guerras ou catástrofes naturais, mas de algo muito mais profundo e assustador. A perda da fé, o abandono de Deus, a inversão dos valores morais que sustentam a civilização cristã. Em uma de suas visões mais perturbadoras, Padre Pio viu como o mundo se tornaria um lugar onde o bem seria chamado de mal e o mal seria exaltado como bem. Ele contemplou uma sociedade onde as crianças não conheceriam mais o amor de Deus, onde as famílias se desintegrariam, onde a imoralidade seria não apenas aceita, mas celebrada. E tudo isso, segundo suas revelações, começaria a se intensificar de forma dramática em nossos dias. O santo de Pietrelcina profetizou que haveria um tempo em que os próprios cristãos se sentiriam perdidos e confusos, sem saber em quem confiar ou onde encontrar a verdade. Ele viu como falsos profetas se levantariam dentro da própria igreja, espalhando doutrinas que contradizem os ensinamentos de Cristo. Disse que seria um período de grande tribulação para todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus. Mas o que mais assustava Padre Pio era a rapidez com que essas mudanças aconteceriam. Ele comparava os últimos tempos a um trem desgovernado, descendo uma montanha em alta velocidade, sem freios, sem controle, levando todos os passageiros para um destino terrível. E quando olhamos para o mundo de hoje, não é exatamente isso que estamos vendo? Comenta eu creio, se você reconhece os sinais que Padre Pio profetizou. No dia 15 de dezembro, data que se aproxima rapidamente, marca-se mais um momento crucial nessa contagem regressiva profética que Padre Pio revelou. Não é uma coincidência que tantos acontecimentos estranhos e perturbadores estejam se intensificando justamente agora. O santo dos estigmas alertou que haveria períodos específicos em que as forças do mal se intensificariam de forma sobrenatural, tentando arrastar o maior número possível de almas para a perdição eterna. Padre Pio falava com uma autoridade que vinha diretamente do céu. Ele não especulava ou fazia suposições. O que ele dizia era fruto de revelações divinas autênticas, confirmadas pelos milagres extraordinários que operava e pelos estigmas sagrados que trazia em seu corpo. Quando este santo falava sobre o futuro, era como se o próprio Jesus estivesse alertando a humanidade através de seus lábios feridos. Uma das profecias mais assustadoras de Padre Pio dizia respeito ao que ele chamava de a grande apostasia. Ele viu como milhões de pessoas que se diziam cristãs abandonariam gradualmente a fé, seduzidas por filosofias mundanas e prazeres temporais. Mas mais terrível ainda era sua visão de como isso aconteceria de forma quase imperceptível, como uma doença silenciosa que vai minando as forças espirituais
até que a pessoa nem percebe que já não tem mais vida sobrenatural em sua alma. O santo também revelou que nos últimos tempos haveria uma confusão generalizada sobre questões morais fundamentais. Ele viu como conceitos básicos como família, casamento, sexualidade e até mesmo a própria identidade humana seriam atacados e distorcidos por ideologias diabólicas. E o que estamos vendo hoje, se não exatamente isso? A própria natureza humana está sendo questionada e redefinida segundo caprichos humanos que contradizem frontalmente a ordem estabelecida por Deus. Escreve: Jesus, eu confio em vós, nos comentários para mostrar sua fé inabalável. Mas talvez o aspecto mais aterrorizante das revelações de Padre Pio seja o que ele dizia sobre a velocidade dos acontecimentos nos últimos dias. Ele profetizou que chegaria um momento em que os eventos se precipitariam de tal forma que mesmo os cristãos mais preparados se sentiriam tontos e confusos. Seria como se o mundo inteiro estivesse em um redemoinho, girando cada vez mais rápido, arrastando tudo e todos para um caos sem precedentes. E não é exatamente isso que estamos experimentando? Quantas vezes você já se sentiu perdido diante de tantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo? Quantas vezes você já teve a sensação de que o mundo está ficando louco e você não consegue mais entender o que está acontecendo? Padre Pio sabia que você se sentiria assim. Ele viu suas lágrimas, suas angústias, suas noites sem dormir, preocupado com o futuro dos seus filhos e netos. O santo dos estigmas também profetizou sobre um período que ele chamava de a noite escura da humanidade. Seria um tempo em que a luz da fé pareceria quase completamente apagada no mundo. As pessoas viveriam como se Deus não existisse, entregues a todo tipo de pecado e perversão. A violência aumentaria de forma assustadora, não apenas a violência física, mas principalmente a violência espiritual contra a alma humana. Ele viu como a pornografia se tornaria uma epidemia mundial, destruindo especialmente os jovens e preparando-os para uma vida de escravidão sexual. Viu como as drogas se espalhariam como uma praga, não apenas as drogas químicas, mas também as drogas do entretenimento, do consumismo, da busca desesperada por prazeres que nunca satisfazem realmente o coração humano. Comenta Padre Pio, intercede por nós, se você quer a proteção deste santo poderoso. Padre Pio também revelou que nos últimos tempos a própria natureza se rebelaria contra os pecados da humanidade. Ele profetizou catástrofes naturais cada vez mais frequentes e devastadoras, como se a terra estivesse gritando de dor por causa das abominações cometidas sobre ela. Terremotos, furacões, incêndios, inundações, todos esses fenômenos se intensificariam como sinais da ira divina contra um mundo que rejeitou seu Criador. Mas o que mais impressionava nas revelações de Padre Pio era sua precisão sobre questões que pareciam impossíveis em sua época. Ele falava sobre tecnologias que permitiriam às pessoas se comunicarem instantaneamente com qualquer lugar do mundo, mas que ao mesmo tempo as deixariam mais solitárias e isoladas do que nunca. Não é exatamente o que vemos hoje com a internet e as redes sociais? O santo também profetizou sobre uma forma de entretenimento que seduziria especialmente os jovens, fazendo-os perder horas e horas em mundos virtuais, esquecendo-se da realidade e especialmente de Deus. Ele viu como essa tecnologia seria usada para espalhar imoralidade e violência de forma disfarçada, corrompendo mentes inocentes de maneira quase imperceptível. Padre Pio falava com lágrimas nos olhos sobre como as famílias se desintegrariam nos últimos tempos. Ele viu pais que não teriam tempo para seus filhos, filhos que desprezariam seus pais, casamentos que se dissolveriam por motivos fúteis. Viu como o conceito mesmo de família seria atacado e ridicularizado, como se fosse algo antiquado e desnecessário. Escreve: protege minha família nos comentários se você quer que Padre Pio interceda pela sua casa. Uma das visões mais dolorosas que Padre Pio recebia era sobre o destino das crianças nos últimos tempos. Ele chorava ao ver como milhões de bebês seriam mortos antes mesmo de nascer, como se isso fosse um direito natural da mulher. Viu como a maternidade, que deveria ser a maior bênção da mulher, seria vista como um fardo, como algo que atrapalha a realização pessoal e profissional. O santo também contemplou como as crianças que conseguissem nascer cresceriam em um mundo hostil à inocência. Ele viu como seriam expostas precocemente a conteúdos sexuais,
como perderiam a pureza natural da infância, como seriam educadas em valores contrários à lei de Deus. E o mais terrível, viu como muitos pais colaborariam inconscientemente com essa corrupção, pensando que estão sendo modernos e progressistas. Padre Pio profetizou também sobre um tempo em que a própria educação se tornaria um instrumento de doutrinação anticristã. Ele viu como as escolas, que deveriam formar cidadãos virtuosos, se transformariam em centros de propaganda ideológica, ensinando às crianças que não existe verdade absoluta, que cada um pode criar sua própria moral, que Deus é apenas uma invenção humana. Mas talvez o que mais angustiava o coração de Padre Pio eram suas visões sobre o estado da Igreja nos últimos tempos. Ele viu como a esposa de Cristo passaria por uma paixão similar à do próprio Jesus, sendo traída por alguns de seus próprios filhos. Viu como muitos sacerdotes abandonariam a fé, ou a deturpariam, ensinando doutrinas que contradizem claramente o Evangelho. Comenta: salva a tua Igreja, Senhor, se você está preocupado com os rumos da nossa fé. O santo dos estigmas profetizou que haveria um período em que os próprios católicos ficariam confusos sobre o que realmente ensina a Igreja. Ele viu como surgiram diferentes interpretações dos mesmos ensinamentos, como se a verdade fosse uma questão de opinião pessoal. Viu bispos contradizendo outros bispos, teólogos ensinando heresias disfarçadas de renovação, fiéis simples não sabendo mais em que acreditar. Padre Pio também revelou que nos últimos tempos haveria uma perseguição sutil, mas muito eficaz contra os cristãos verdadeiros. Não seria uma perseguição aberta como nos primeiros séculos, mas algo muito mais refinado e perigoso. Os cristãos que insistissem em viver segundo os ensinamentos tradicionais da Igreja seriam ridicularizados, marginalizados, considerados fanáticos e extremistas. Ele viu como essa perseguição viria especialmente através dos meios de comunicação e da cultura popular. Seria uma lavagem cerebral constante, apresentando o cristianismo autêntico como algo retrógrado, prejudicial, contrário ao progresso da humanidade. E o mais terrível, viu como muitos cristãos acabariam acreditando nessa propaganda e abandonando gradualmente sua fé. O santo também profetizou sobre um tempo de grande confusão moral, quando conceitos básicos como bem e mal, verdade e mentira seriam completamente invertidos. Ele viu como os vícios seriam apresentados como virtudes, como a promiscuidade seria chamada de liberdade, como a rebelião contra Deus seria considerada maturidade e independência. Escreve: Vem, Senhor Jesus, nos comentários, se você anseia pela segunda vinda de Cristo. Nas revelações de Padre Pio, uma das coisas que mais chamava a atenção era como ele descrevia a solidão das pessoas nos últimos tempos. Paradoxalmente, em uma época de maior conexão tecnológica, as pessoas se sentiriam mais sozinhas do que nunca. Ele viu como as relações humanas se tornariam superficiais, baseadas em interesses egoístas, sem aquele amor verdadeiro que vem de Deus. O santo contemplou também, como nos últimos tempos, haveria uma busca desesperada por felicidade através de meios externos: dinheiro, fama, prazeres, drogas, relacionamentos múltiplos. Mas todas essas tentativas resultariam apenas em maior vazio interior, porque o coração humano só pode ser preenchido por Deus. Ele viu como essa busca desesperada levaria muitas pessoas ao desespero e até mesmo ao suicídio. Padre Pio profetizou sobre uma epidemia de depressão e ansiedade que tomaria conta do mundo nos últimos tempos. Ele viu como as pessoas viveriam constantemente angustiadas, mesmo tendo mais confortos materiais do que qualquer geração anterior. Seria uma angústia existencial profunda, resultado do afastamento de Deus e da perda do sentido sagrado da vida. Uma das visões mais detalhadas que Padre Pio teve sobre nossos dias dizia respeito ao que ele chamava de a grande sedução. Ele viu como o demônio usaria estratégias muito sutis para afastar as pessoas de Deus, não através de tentações grosseiras, mas através de ideias aparentemente nobres e progressistas. O próprio mal se disfarçaria de bem, fazendo as pessoas pensarem que estão fazendo a coisa certa, quando na verdade estão caminhando para a perdição. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve: Amém.
É importante que mais gente saiba sobre esses avisos proféticos. O Santo dos Estigmas também revelou que nos últimos tempos haveria uma aceleração sobrenatural dos eventos. Coisas que normalmente levariam décadas para acontecer, ocorreriam em poucos anos, ou até mesmo meses. Seria como se o tempo estivesse sendo comprimido, como se uma força invisível estivesse acelerando o ritmo da história humana em direção ao seu clímax final. Padre Pio falava com muita tristeza sobre como nos últimos tempos as pessoas perderiam a capacidade de contemplação e silêncio. Ele viu um mundo cheio de ruído constante, onde as pessoas estariam sempre distraídas, sempre ocupadas, sempre conectadas a algum dispositivo eletrônico, sem nunca ter um momento de paz interior para ouvir a voz de Deus. O santo também profetizou sobre como a arte e a cultura se tornariam instrumentos de corrupção nos últimos tempos. Em vez de elevar a alma humana para o belo e o transcendente, a arte moderna se dedicaria a exaltar o feio, o profano, o diabólico. Músicas, filmes, livros, todas as formas de expressão cultural seriam usadas para normalizar o pecado e ridicularizar a virtude. Uma das coisas que mais impressionava nas profecias de Padre Pio era sua precisão sobre questões econômicas. Ele falava sobre um tempo em que a ganância se tornaria a religião mundial, quando as pessoas adorariam o dinheiro mais do que a Deus. Viu como essa idolatria levaria a crises financeiras devastadoras que deixariam milhões de pessoas na miséria. Comenta: Jesus é meu tesouro, se você escolhe as riquezas do céu. Padre Pio também teve visões sobre como nos últimos tempos haveria uma inversão completa dos papéis sexuais estabelecidos por Deus. Ele viu como a masculinidade e a feminilidade seriam questionadas e redefinidas segundo ideologias humanas que contradizem a ordem natural. Viu como isso geraria uma confusão profunda, especialmente entre os jovens, que cresceriam sem modelos claros de identidade sexual. O santo profetizou sobre um tempo em que a própria ciência seria usada contra Deus. Em vez de revelar a magnificência da criação divina, a ciência seria distorcida para negar a existência de Deus, para apresentar a vida como um acidente cósmico sem propósito. Ele viu como teorias científicas seriam transformadas em dogmas anticristãos, impostos às pessoas como verdades absolutas. Nas revelações de Padre Pio, uma coisa que sempre aparecia era a questão da velocidade com que as mudanças aconteceriam. Ele comparava os últimos tempos a uma avalanche que começa devagar, mas rapidamente ganha uma velocidade incontrolável. Seria impossível para as pessoas se adaptarem a tantas mudanças acontecendo simultaneamente. O santo também falava sobre como nos últimos tempos haveria uma fragmentação da verdade. Cada pessoa, cada grupo, cada ideologia teria sua própria versão da realidade. Não haveria mais uma verdade objetiva aceita por todos, mas apenas verdades subjetivas e contraditórias. Isso geraria um caos intelectual e moral sem precedentes na história humana. Escreve: Tu és o caminho, a verdade e a vida nos comentários, se você acredita em Jesus. Padre Pio teve revelações muito específicas sobre como a comunicação mudaria nos últimos tempos. Ele viu como as pessoas se comunicariam principalmente através de símbolos e imagens, perdendo gradualmente a capacidade de comunicação verbal profunda. Viu como isso empobreceria o pensamento humano, tornando-o superficial e emotivo, em vez de racional e reflexivo. O santo também profetizou sobre uma época em que as pessoas viveriam em realidades virtuais paralelas, escapando da realidade física criada por Deus. Ele viu como isso seria especialmente sedutor para os jovens, que prefeririam viver em mundos fantasiosos a enfrentar as responsabilidades da vida real. Seria uma forma sutil, mas muito eficaz de alienação espiritual. Uma das visões mais perturbadoras de Padre Pio dizia respeito ao futuro da medicina. Ele viu como a ciência médica, que deveria preservar a vida humana, seria usada para destruí-la. Viu técnicas sofisticadas sendo desenvolvidas para eliminar seres humanos considerados indesejáveis, bebês com deficiências, idosos com doenças degenerativas, pessoas com problemas mentais. O santo contemplou também como nos últimos tempos a própria natureza humana seria questionada. Ele viu tentativas de modificar geneticamente o ser humano, de criar híbridos entre humanos e animais, de desenvolver inteligências artificiais que competiriam com a mente humana. Tudo isso
representava para ele uma rebelião direta contra o plano criador de Deus. Comenta: somos imagem de Deus se você defende a dignidade da vida humana. Padre Pio profetizou que nos últimos tempos haveria uma epidemia de doenças mentais, especialmente entre os jovens. Ele viu como o afastamento de Deus levaria a uma desintegração da personalidade humana, gerando ansiedade, depressão, transtornos de identidade, comportamentos autodestrutivos. Seria como se a alma humana, privada de sua fonte divina, começasse a se fragmentar. O santo também teve visões sobre como a alimentação se tornaria um problema nos últimos tempos. Não por falta de comida, mas por envenenamento gradual dos alimentos através de produtos químicos e modificações genéticas. Ele viu como isso afetaria não apenas o corpo físico, mas também a clareza mental e a sensibilidade espiritual das pessoas. Uma das profecias mais assustadoras de Padre Pio era sobre o que ele chamava de a marca da besta. Ele viu um sistema de controle total sobre a humanidade, onde cada pessoa seria identificada por um código único, sem o qual não poderia comprar nem vender. Seria apresentado como uma conveniência tecnológica, mas na realidade seria um instrumento de escravidão global. O santo também revelou que nos últimos tempos haveria uma perseguição específica contra a família cristã tradicional. Leis seriam aprovadas para retirar dos pais o direito de educar seus filhos segundo os valores cristãos. Crianças seriam incentivadas a denunciar seus próprios pais se estes tentassem transmitir-lhes a fé católica. Escreve: defendo a família cristã nos comentários se você está disposto a lutar por esses valores. Padre Pio contemplou também como nos últimos tempos haveria uma proliferação de falsas religiões e espiritualidades. Ele viu como as pessoas, afastadas do cristianismo autêntico, buscariam satisfazer sua sede espiritual em filosofias orientais, práticas esotéricas, cultos satânicos disfarçados de movimentos de autoajuda. Seria uma confusão espiritual sem precedentes. O santo profetizou sobre um tempo em que a própria linguagem seria corrompida. Palavras com significados claros e tradicionais seriam redefinidas para servir a agendas ideológicas. Isso criaria uma Babel moderna, onde as pessoas usariam as mesmas palavras, mas com significados completamente diferentes, tornando impossível o diálogo verdadeiro. Nas revelações de Padre Pio, uma coisa que sempre se repetia era a importância do dia 15 de dezembro como um marco profético. Ele dizia que essa data marcaria um ponto de não retorno em muitos dos processos destrutivos que ele havia contemplado. Seria como um sinal no céu, visível apenas para aqueles que soubessem interpretar os sinais dos tempos. O santo também falava sobre como nos últimos tempos haveria uma aceleração das comunicações que tornaria impossível para as pessoas processarem adequadamente as informações que recebem. Seria um bombardeio constante de notícias, opiniões, imagens, que deixaria a mente humana em estado de choque permanente, incapaz de reflexão profunda. Comenta: dá-me sabedoria, Senhor, se você quer discernimento espiritual nestes tempos. Padre Pio teve visões muito claras sobre como a sexualidade seria distorcida nos últimos tempos. Ele viu como o ato sexual, que deveria ser uma expressão sagrada do amor conjugal, seria banalizado e comercializado. Viu como crianças seriam expostas precocemente a conteúdos sexuais, perdendo a inocência natural e desenvolvendo vícios que as acompanhariam por toda a vida. O santo também profetizou sobre uma época em que os próprios governos se voltariam contra seus cidadãos cristãos. Em nome da tolerância e do progresso, seriam aprovadas leis que criminalizariam a prática da fé católica tradicional. Pastores e sacerdotes seriam presos por pregarem a verdade bíblica sobre questões morais. Uma das visões mais detalhadas de Padre Pio era sobre como o sistema educacional se tornaria um instrumento de lavagem cerebral nos últimos tempos. Ele viu como as crianças seriam ensinadas desde cedo a questionar a autoridade dos pais, a rejeitar os valores tradicionais, a abraçar ideologias que contradizem frontalmente o cristianismo. O santo contemplou também como nos últimos tempos haveria uma inversão completa dos valores morais na sociedade. O que antes era considerado pecado seria celebrado como virtude. O que antes era honrado como virtude
seria ridicularizado como preconceito. Seria como se o mundo inteiro tivesse enlouquecido moralmente. Escreve: Jesus transforma corações nos comentários se você crê no poder de conversão de Cristo. Padre Pio profetizou que nos últimos tempos haveria uma epidemia de solidão, mesmo em meio a multidões. As pessoas viveriam cercadas de outras pessoas, mas se sentiriam profundamente isoladas e incompreendidas. Isso porque as relações humanas se tornariam superficiais, baseadas em interesses egoístas em vez do amor verdadeiro. O santo também teve revelações sobre como a música se tornaria um instrumento poderoso de corrupção nos últimos tempos. Ele viu ritmos e melodias que teriam efeitos quase hipnóticos sobre a mente humana, especialmente sobre os jovens. Essa música seria usada para transmitir mensagens subliminares que promoveriam a imoralidade e a rebelião contra Deus. Uma das coisas que mais entristecia Padre Pio em suas visões era contemplar como muitos jovens cresceriam sem nunca ter experimentado o verdadeiro amor. Eles conheceriam paixões intensas, desejos sexuais, relacionamentos obsessivos, mas nunca aquele amor puro e desinteressado que vem de Deus e se manifesta através de corações convertidos. O santo profetizou também sobre um tempo em que a própria morte seria vista de forma completamente distorcida. Em vez de ser compreendida como uma passagem para a eternidade, seria negada, escondida, ou então romantizada de forma doentia. As pessoas perderiam completamente a noção de que precisam se preparar para o julgamento divino. Comenta: prepara-me para a eternidade se você quer estar pronto para encontrar Jesus. Padre Pio contemplou como nos últimos tempos haveria uma proliferação de terapias e filosofias que prometem felicidade e realização pessoal sem Deus. Ele viu como as pessoas gastariam fortunas e décadas de suas vidas buscando a paz interior através de métodos humanos que apenas arranham a superfície do problema fundamental, a separação da alma de seu Criador. O santo também teve visões sobre como a tecnologia seria usada para criar uma ilusão de onipotência humana. As pessoas sentiriam que podem controlar e manipular tudo através de dispositivos eletrônicos, perdendo completamente a noção de dependência de Deus. Essa arrogância tecnológica seria um dos principais obstáculos à conversão nos últimos tempos. Uma das profecias mais específicas de Padre Pio dizia respeito ao papel das mulheres nos últimos tempos. Ele viu como elas seriam enganadas por ideologias que as fariam renunciar à sua vocação natural de mães e educadoras, buscando realização pessoal em carreiras que as afastariam de suas famílias. Isso resultaria em gerações de crianças emocionalmente abandonadas. O santo contemplou também como nos últimos tempos haveria uma confusão generalizada sobre a identidade sexual. Crianças cresceriam questionando se são meninos ou meninas, influenciadas por ideologias que negam a realidade biológica criada por Deus. Isso geraria sofrimentos psicológicos profundos que se prolongariam por toda a vida. Escreve Homem e Mulher os Criou nos comentários se você acredita na ordem criada por Deus. Padre Pio profetizou que nos últimos tempos a própria linguagem seria usada como arma de guerra cultural. Novas palavras seriam inventadas para normalizar conceitos imorais, enquanto palavras tradicionais seriam banidas por serem consideradas ofensivas. Seria uma manipulação sutil, mas muito eficaz do pensamento humano. O santo também teve revelações sobre como o entretenimento se tornaria cada vez mais violento e depravado nos últimos tempos. Ele viu como as pessoas desenvolveriam um apetite insaciável por imagens chocantes, como se a sensibilidade natural do coração humano estivesse sendo gradualmente cauterizada pelo pecado. Uma das visões mais dolorosas de Padre Pio era sobre o destino dos idosos nos últimos tempos. Ele contemplou como eles seriam abandonados por suas famílias, considerados um fardo inútil para a sociedade. Viu como muitos seriam eliminados através de eutanásia disfarçada de compaixão, quando na realidade seria apenas descarte de vidas consideradas improdutivas. O santo profetizou também sobre uma época em que a própria maternidade seria atacada de todas as formas possíveis. Mulheres seriam convencidas de que ter filhos é prejudicial ao planeta, ao meio ambiente, à sua realização pessoal. A fertilidade, que deveria ser vista como uma bênção divina, seria tratada como uma doença a ser curada. Comenta:
Benditas sejam as mães. Nos comentários se você honra a vocação maternal. Padre Pio contemplou como nos últimos tempos haveria uma aceleração sobrenatural da corrupção moral. Coisas que antes levavam gerações para se deteriorar aconteceriam em poucos anos. Seria como se uma força diabólica estivesse trabalhando overtime para destruir os últimos vestígios da civilização cristã antes da segunda vinda de Cristo. O santo também teve visões sobre como a comida seria usada como instrumento de controle nos últimos tempos. Ele viu grandes corporações controlando toda a produção alimentar mundial, determinando o que as pessoas podem ou não comer. Isso seria apresentado como preocupação com a saúde e o meio ambiente, mas na realidade seria uma forma de dominação total. Uma das profecias mais detalhadas de Padre Pio era sobre como o sistema financeiro mundial seria usado para escravizar a humanidade. Ele viu como as pessoas seriam gradualmente privadas do dinheiro físico, sendo forçadas a usar sistemas eletrônicos que permitiriam controle total sobre cada transação, cada compra, cada aspecto da vida econômica. O santo contemplou também como nos últimos tempos haveria uma epidemia de vícios comportamentais que substituiriam os vícios tradicionais. As pessoas se viciariam em redes sociais, em jogos eletrônicos, em pornografia online, em compras compulsivas. Esses novos vícios seriam ainda mais destrutivos porque seriam socialmente aceitos e até mesmo encorajados. Escreve: "Liberta-me de todo vício", nos comentários se você quer a libertação de Cristo. Padre Pio profetizou que nos últimos tempos haveria uma perda completa do senso de pecado. As pessoas fariam coisas terríveis sem sentir o menor remorso, porque teriam sido condicionadas a acreditar que não existe certo ou errado absoluto, apenas preferências pessoais e contextos culturais. O santo também teve revelações sobre como a medicina seria usada para fins diabólicos nos últimos tempos. Ele viu experimentos horríveis sendo realizados em seres humanos, especialmente em bebês e crianças. Tudo isso seria justificado em nome do progresso científico e do bem-estar da humanidade. Uma das visões mais assustadoras de Padre Pio era sobre como a própria realidade seria questionada nos últimos tempos. As pessoas perderiam a capacidade de distinguir entre verdade e mentira, entre real e virtual, entre natural e artificial. Seria como se a própria noção de realidade objetiva fosse dissolvida em um relativismo total. O santo contemplou também como nos últimos tempos haveria uma proliferação de doenças mentais especificamente relacionadas ao uso excessivo de tecnologia. Ele viu como as mentes humanas, que não foram criadas para processar tanta informação simultaneamente, começariam a entrar em colapso sob a pressão da sobrecarga digital. Comenta: "Cura nossas mentes, Senhor, se você reconhece essa necessidade urgente." Padre Pio profetizou que nos últimos tempos a própria capacidade de concentração seria perdida pela maioria das pessoas. Elas se tornariam incapazes de focar em uma única coisa por mais de alguns minutos, sempre saltando de uma distração para outra. Isso tornaria praticamente impossível a oração contemplativa e a reflexão profunda. O santo também teve visões sobre como o conceito de privacidade desapareceria completamente nos últimos tempos. Cada movimento, cada palavra, cada pensamento das pessoas seria monitorado por sistemas eletrônicos. Isso seria apresentado como segurança e conveniência, mas na realidade seria o estabelecimento de um estado de vigilância total. Uma das profecias mais específicas de Padre Pio era sobre como os alimentos seriam gradualmente envenenados nos últimos tempos. Não através de venenos óbvios, mas através de aditivos químicos que causariam doenças crônicas e reduziriam a capacidade intelectual e espiritual das pessoas. Seria um envenenamento lento, mas sistemático de toda a humanidade. O santo contemplou também como nos últimos tempos haveria uma inversão completa da relação entre pais e filhos. Crianças seriam encorajadas a questionar e desafiar a autoridade parental desde muito pequenas. O resultado seria uma geração de jovens rebeldes, sem respeito pelos mais velhos, sem senso de hierarquia natural. Escreve: "Restaura as famílias, Senhor", nos comentários se você quer a cura familiar.
Padre Pio teve revelações muito claras sobre como a Igreja Católica seria infiltrada nos últimos tempos por inimigos que se fariam passar por amigos. Ele viu como esses infiltrados trabalhariam sistematicamente para destruir a doutrina tradicional, introduzindo novidades que contradizem 2000 anos de ensinamento apostólico. O santo também profetizou sobre uma época em que muitos católicos se sentiriam órfãos espirituais, sem saber onde encontrar pastores verdadeiros que alimentem suas almas com a doutrina pura do Evangelho. Seria um tempo de grande confusão doutrinária dentro da própria Igreja. Uma das visões mais dolorosas de Padre Pio era sobre como muitos sacerdotes abandonariam sua vocação nos últimos tempos, seduzidos pelo mundanismo e pela busca de popularidade. Em vez de serem sal da terra e luz do mundo, se tornariam indistinguíveis dos leigos em seus valores e comportamentos. O santo contemplou também como nos últimos tempos haveria uma perseguição sistemática contra os católicos tradicionais dentro da própria Igreja. Aqueles que insistissem em manter a fé dos apóstolos seriam marginalizados, ridicularizados, até mesmo excomungados por hierarcas que abandonaram a verdadeira doutrina. Comenta: fortalece os fiéis, Senhor, se você quer perseverança na fé verdadeira. Mas apesar de todas essas profecias assustadoras, Padre Pio sempre terminava suas revelações com uma nota de esperança. Ele dizia que por mais terrível que fosse esse período de tribulação, ele seria relativamente curto. Deus não permitiria que suas criaturas sofressem além do que podem suportar. O santo também revelou que durante esses tempos difíceis haveria sinais e prodígios especiais para consolar e fortalecer os fiéis verdadeiros. Milagres extraordinários aconteceriam para confirmar a fé daqueles que permanecem leais a Cristo, mesmo em meio à apostasia generalizada. Padre Pio profetizou que nos últimos tempos haveria uma efusão especial do Espírito Santo sobre aqueles que se mantiverem firmes na fé tradicional. Eles receberiam graças especiais de discernimento, coragem e perseverança para enfrentar as tribulações, sem perder a esperança. O santo também teve visões sobre como a Virgem Maria interviria de forma especial nos últimos tempos para proteger seus filhos fiéis. Ele viu como Nossa Senhora apareceria em diferentes lugares do mundo, dando avisos proféticos e promessas de proteção maternal para aqueles que permanecem devotos ao seu coração imaculado. Escreve: Maria Mãe, protege-nos nos comentários se você confia na intercessão maternal. Padre Pio contemplou também como nos últimos tempos haveria uma purificação profunda da Igreja e do mundo. Toda a corrupção, toda a falsidade, toda a hipocrisia seria exposta e eliminada. Seria um processo doloroso, mas necessário para preparar a terra para o reino definitivo de Cristo. O santo profetizou que após essa grande tribulação, haveria um período de paz e prosperidade espiritual como o mundo nunca conheceu. A humanidade, purificada pelo sofrimento, se voltaria completamente para Deus. Seria como um novo paraíso terrestre, preparando a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Uma das últimas revelações que Padre Pio compartilhou antes de morrer era sobre a importância de nos mantermos unidos a Jesus Eucarístico durante esses tempos difíceis. Ele dizia que a Santa Missa seria nossa fortaleza, nosso refúgio, nossa fonte de graça para perseverar até o fim. O santo também enfatizava a importância da devoção ao rosário nos últimos tempos. Ele dizia que essa oração seria como uma arma poderosa contra as forças do mal que se desencadeariam sobre o mundo. Cada Ave Maria seria como uma bala espiritual contra os demônios que tentariam nos destruir. Comenta: ensina-me a rezar, se você quer aprender as orações que fortalecem. Você que está me ouvindo agora, que assistiu até aqui este vídeo, precisa saber que não está sozinho nesta batalha espiritual. Padre Pio intercede por você no céu, junto com todos os santos e mártires que enfrentaram tribulações similares ao longo da história. Suas lágrimas não passam despercebidas diante do trono de Deus. É verdade que vivemos tempos difíceis, talvez os mais difíceis da história humana. Mas lembre-se das palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo já conquistou a vitória definitiva sobre o mal. Nós apenas precisamos nos unir a essa vitória através da fé, da oração e dos sacramentos.
Padre Pio passou por sofrimentos inimagináveis durante sua vida terrena. Os estigmas que trazia em seu corpo eram apenas o sinal exterior de uma participação profunda na paixão de Cristo. Mas ele nunca perdeu a esperança, nunca deixou de sorrir, nunca cessou de consolar aqueles que vinham buscar sua ajuda espiritual. Da mesma forma, você pode encontrar paz e alegria mesmo em meio às turbulências de nosso tempo. A chave está em manter os olhos fixos em Jesus, em cultivar uma vida de oração intensa, em frequentar os sacramentos regularmente, especialmente a confissão e a comunhão. Escreve: "Confio em ti, Jesus", nos comentários para demonstrar sua fé inabalável no Senhor. Não se deixe dominar pelo medo ou pelo desespero ao contemplar os sinais dos tempos. Lembre-se de que cada tribulação é também uma oportunidade de crescimento espiritual, uma chance de nos purificarmos e nos aproximarmos mais de Deus. Os santos sempre encontraram nas dificuldades um trampolim para a santidade. Padre Pio nos ensina que a verdadeira paz não vem de circunstâncias externas favoráveis, mas da união íntima com a vontade divina. Quando aceitamos tudo o que Deus permite em nossas vidas como expressão de seu amor paternal, encontramos uma serenidade que o mundo não pode dar nem tirar. Fortaleça sua fé através do estudo da doutrina católica autêntica. Leia os Santos Padres da Igreja, estude o Catecismo, mergulhe nas Escrituras Sagradas. O conhecimento verdadeiro da fé será sua proteção contra os erros e confusões que se multiplicam em nossos dias. Cultive relacionamentos profundos com outros católicos fiéis, que compartilham sua visão de mundo e seus valores. A comunhão dos santos não é apenas uma realidade celestial, mas também uma necessidade prática para enfrentarmos unidos os desafios de nosso tempo. Comenta: unidos em Cristo, se você valoriza a comunhão com os irmãos na fé. Mantenha sempre viva em seu coração a expectativa da segunda vinda de Jesus Cristo. Não sabemos quando ela acontecerá, mas sabemos que será gloriosa e definitiva. Todos os sofrimentos de agora não podem ser comparados com a glória que se revelará em nós quando Cristo retornar. Padre Pio nos ensina também a valorizar cada momento presente como uma oportunidade de amar e servir a Deus. Não fique obcecado com profecias sobre o futuro a ponto de negligenciar suas responsabilidades presentes. Deus quer que sejamos santos aqui e agora, em meio às circunstâncias concretas de nossa vida atual. Pratique a caridade cristã com zelo especial nestes tempos de egoísmo e indiferença. Seja você a diferença que Cristo quer fazer no mundo através de suas mãos, seus lábios, seu coração. Cada ato de amor verdadeiro é uma vitória sobre as trevas que tentam cobrir a terra. Lembre-se de que Padre Pio, mesmo vendo todas essas tribulações futuras, nunca se deixou abater pela tristeza. Ele mantinha um coração alegre e confiante, sabendo que Deus escreve direito por linhas tortas e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Escreve "Alegria no Senhor" nos comentários se você escolhe a esperança cristã. Prepare-se espiritualmente para os tempos que estão por vir através de uma vida sacramental intensa. Confesse-se com frequência para manter a alma limpa. Comunique regularmente para se alimentar do corpo e sangue de Cristo. Participe da Santa Missa sempre que possível. Desenvolva uma devoção especial aos santos que enfrentaram perseguições e tribulações similares às nossas. Eles são nossos modelos e intercessores, mostrando-nos que é possível permanecer fiel a Cristo, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Não se esqueça de que você tem uma missão específica neste momento da história. Deus não o colocou aqui por acaso. Você tem um papel único e irressubstituível no plano divino para estes últimos tempos. Descubra qual é sua vocação e viva-a com generosidade total. Cultive a paz interior através da entrega confiante nas mãos misericordiosas de Deus. Padre Pio repetia constantemente: não se aflijam, rezem, esperem e não se perturbem. A agitação não serve para nada. Deus é misericordioso e escutará suas orações. Comenta: Deus é misericordioso se você confia na bondade infinita do Pai Celestial. Continue acompanhando este canal para receber mais ensinamentos espirituais
que vão fortalecer sua fé e esperança nestes tempos desafiadores. No próximo vídeo, vamos descobrir as orações específicas que Padre Pio recomendava para a proteção espiritual nos últimos tempos. Você não pode perder essas revelações preciosas que podem transformar completamente sua vida de oração e sua relação com Deus. Mantenha sempre em sua casa imagens sagradas que lembrem você constantemente da presença de Deus. Padre Pio recomendava especialmente o crucifixo, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus e outra do Imaculado Coração de Maria. Essas imagens não são mera decoração, mas janelas para o céu que nos conectam com a realidade sobrenatural. O Santo dos Estigmas também enfatizava a importância de consagrar toda a família ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Essa consagração cria uma proteção especial sobre o lar cristão, transformando-o em um pequeno santuário onde as forças do mal não podem penetrar facilmente. Padre Pio aconselhava os fiéis a fazer jejuns regulares, especialmente às sextas-feiras, como forma de participar dos sofrimentos de Cristo e obter graças especiais para a conversão dos pecadores. O jejum não é apenas abstinência de comida, mas um exercício de domínio próprio que fortalece a vontade e purifica o coração. Uma das práticas que Padre Pio mais recomendava era a adoração ao Santíssimo Sacramento. Ele passava horas diante do sacrário, conversando intimamente com Jesus Eucarístico. Dizia que na presença real de Cristo encontramos a força para enfrentar qualquer tribulação, por mais terrível que seja. Escreve: Jesus Eucarístico, eu te adoro. Nos comentários se você ama a presença real. O santo também incentivava a leitura diária das vidas dos santos, especialmente daqueles que enfrentaram perseguições. Essas leituras nos inspiram e nos ensinam estratégias concretas para permanecer fiéis, mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. Os santos são nossos professores na escola da santidade. Padre Pio falava frequentemente sobre a importância de desenvolver uma consciência aguda da presença dos anjos da guarda. Ele via e conversava constantemente com esses seres celestiais enviados por Deus para nos proteger e orientar. Nos últimos tempos, essa proteção angélica será especialmente necessária e intensa. O santo recomendava também a prática da via sacra como forma de meditação profunda sobre os sofrimentos de Cristo. Ao contemplar a paixão do Senhor, nossos próprios sofrimentos se tornam mais suportáveis e ganham um significado redentor que nos aproxima da cruz salvadora. Uma das devoções que Padre Pio mais promovia era a oração pelas almas do purgatório. Ele dizia que essas almas santas, uma vez libertadas pelo poder de nossas orações e sacrifícios, se tornam poderosos intercessores diante do trono de Deus. É um investimento espiritual que produz frutos eternos. Comenta, pelas almas do purgatório, se você quer ajudar esses irmãos necessitados. Padre Pio ensinava que nos últimos tempos seria fundamental desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com São José, o protetor da Igreja Universal. O santo patriarca que protegeu a Sagrada Família durante os tempos difíceis, continuará protegendo a família espiritual de Cristo, que é a Igreja, durante as tribulações finais. O Santo dos Estigmas também enfatizava a necessidade de aprender de cor as orações fundamentais da Igreja: o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, o Glória. Essas orações são como espadas espirituais que cortam através das trevas e estabelecem uma comunicação direta com o céu, mesmo quando não temos livros ou dispositivos eletrônicos à disposição. Padre Pio recomendava vivamente a prática do exame de consciência diário, preferencialmente antes de dormir. Essa revisão honesta do dia nos ajuda a identificar nossos pecados e imperfeições, mantendo-nos no caminho da purificação constante que nos prepara para a eternidade. Uma das orientações mais práticas que Padre Pio dava era sobre a importância de manter sempre em casa uma reserva de água benta, velas benzidas, medalhas e outros sacramentais aprovados pela Igreja. Esses objetos sagrados são instrumentos através dos quais Deus derrama graças especiais sobre nós e nossa família. Escreve: "Água benta me protege" nos comentários se você usa os sacramentais da Igreja. O santo também aconselhava a criar em casa um pequeno oratório ou altar doméstico, onde a família pudesse se reunir diariamente para rezar em conjunto.
A oração familiar é uma das práticas mais poderosas para manter unidos os laços do amor cristão e afastar as influências malignas que tentam destruir os lares. Padre Pio falava sobre a importância de ensinar às crianças desde pequenas as verdades fundamentais da fé católica. Ele dizia que uma criança bem formada espiritualmente se torna como uma fortaleza contra os erros do mundo. Por isso, os pais cristãos têm a responsabilidade sagrada de serem os primeiros catequistas de seus filhos. O santo recomendava também a prática da caridade material e espiritual, como forma de atrair as bênçãos divinas sobre nossas vidas. Ajudar os necessitados, visitar os doentes, consolar os aflitos, são obras de misericórdia que abrem os céus e fazem descer chuvas de graças sobre aqueles que as praticam. Uma das devoções que Padre Pio considerava essencial para os últimos tempos era a oração constante pela conversão dos pecadores, especialmente daqueles que estão em posições de autoridade e influência. As orações e sacrifícios dos fiéis podem obter graças extraordinárias de conversão, mesmo para os corações mais endurecidos. Comenta: Senhor, converte os pecadores, se você reza pelos que estão longe de Deus. Padre Pio ensinava que devemos sempre carregar conosco algum objeto religioso benzido, um crucifixo, uma medalha de Nossa Senhora, um rosário, um escapulário. Esses sacramentais são como escudos espirituais que nos protegem dos ataques invisíveis do inimigo de nossas almas. O santo também recomendava a leitura meditada dos evangelhos como alimento diário para a alma. As palavras de Jesus têm um poder transformador que purifica o coração e ilumina a mente. Cada versículo é como um raio de luz divina que penetra nas trevas de nossa ignorância espiritual. Uma prática que Padre Pio considerava fundamental era a oferta diária de pequenos sacrifícios pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Podem ser renúncias simples, um doce a menos, uma palavra gentil quando temos vontade de reclamar, uma oração a mais quando estamos cansados. O santo dos estigmas também orientava sobre a importância de manter sempre acesa em casa uma vela benzida, especialmente durante tempestades ou momentos de particular angústia espiritual. A luz da vela simboliza a presença de Cristo, que é a luz do mundo e afasta as trevas físicas e espirituais. Escreve: Jesus, luz do mundo, nos comentários se Cristo ilumina sua vida. Padre Pio falava sobre a necessidade de aprender a discernir os espíritos, distinguindo entre inspirações que vêm de Deus e tentações que vêm do demônio. Esse discernimento se desenvolve através da oração constante, da vida sacramental frequente e do estudo da doutrina católica autêntica. O santo recomendava também a prática da mortificação corporal moderada, como usar cilício, fazer genuflexões prolongadas, dormir em superfícies duras. Essas pequenas penitências nos unem aos sofrimentos de Cristo e obtêm graças especiais para a conversão dos pecadores. Uma das orientações mais importantes de Padre Pio era sobre manter sempre uma atitude de abandono confiante na divina providência. Mesmo quando tudo parece perdido, devemos lembrar que Deus escreve direito por linhas tortas e que seus planos são sempre melhores que os nossos. O santo enfatizava que nos últimos tempos será crucial manter uma vida interior intensa, cultivando o silêncio e a contemplação mesmo em meio ao barulho e confusão do mundo moderno. É no silêncio do coração que Deus fala mais claramente e nos orienta sobre o caminho a seguir. Comenta: no silêncio te encontro, se você busca a intimidade com Deus. Estas são as armas espirituais que Padre Pio nos deixou para enfrentar os desafios destes tempos finais. Não temas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Cristo já venceu, e nós participamos de sua vitória quando permanecemos unidos a Ele através da fé, da esperança e da caridade.